A história de Elias é uma das mais fascinantes da Bíblia, cheia de milagres, coragem e manifestações do poder de Deus. Elias foi um dos grandes profetas de Israel, chamado por Deus para trazer uma mensagem de arrependimento e confronto ao povo que estava se afastando de seus mandamentos. O chamado de Elias. A história de Elias começa no livro de 1 Reis. Capítulo 17. Naquela época, o rei Acabe estava no trono de Israel, e ele havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia que adorava Baal, um falso deus. Sob a influência de Jezabel, o rei Acabe levou o povo de Israel à idolatria, afastando-os do verdadeiro Deus. Foi nesse contexto de decadência espiritual que Elias apareceu. Elias, o profeta, foi chamado por Deus para confrontar o pecado do rei e do povo. Ele se apresentou a Acabe e declarou: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra." 1 Reis 17:1. Isso marcou o início de uma grande seca que duraria 3 anos e meio, como juízo de Deus sobre a nação. O milagre no ribeiro de Querite. Depois de anunciar a seca, Deus ordenou que Elias se escondesse perto do ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado de forma milagrosa. Os corvos traziam pão e carne para Elias, e ele bebia da água do ribeiro. Isso demonstrou a fidelidade de Deus em cuidar de seu profeta, mesmo em tempos de grande escassez. Quando o ribeiro secou, Deus enviou Elias para a cidade de Sarepta, onde uma viúva cuidaria dele. Embora ela estivesse em grande necessidade, Deus multiplicou a farinha e o azeite dela, garantindo que nunca faltassem durante toda a seca. Elias também realizou um grande milagre quando ressuscitou o filho da viúva, demonstrando o poder de Deus sobre a vida e a morte. O confronto no Monte Carmelo. A parte mais conhecida da história de Elias ocorre no Monte Carmelo. Após 3 anos de seca, Deus ordenou que Elias se apresentasse novamente a Acabe. Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá para um confronto. O desafio era simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não acenderia o fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, dançando e se cortando, mas não houve resposta. Elias, por sua vez, fez uma simples oração ao Senhor, e Deus enviou o fogo do céu que consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água que Elias havia derramado ao redor do altar. O povo caiu de joelhos e exclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" 1 Reis 18:39. Após esse grande confronto, Elias orou e a chuva finalmente caiu, encerrando a seca. O desânimo e o renovo de Elias. Depois dessa grande vitória, Elias teve que fugir de Jezabel, que jurou matá-lo. Ele se escondeu no deserto e, em um momento de grande desânimo, pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus não apenas preservou Elias, como também o sustentou com alimento trazido por um anjo e o guiou ao Monte Horebe, onde teve uma experiência profunda com a presença de Deus. No monte, Elias ouviu o Senhor não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em um fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Deus lhe deu novas instruções, reafirmando sua missão e mostrando que ainda havia trabalho a fazer. O fim de Elias na terra. A vida de Elias teve um desfecho único e glorioso. Em 2 Reis 2, está registrado que, ao final de sua jornada, Elias não experimentou a morte como os outros homens. Em vez disso, foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por carros e cavalos de fogo, enquanto seu discípulo Eliseu assistia. Elias foi um dos poucos na Bíblia a ser arrebatado ao céu sem ver a morte. O legado de Elias. O legado de Elias foi poderoso e continua a impactar gerações até hoje. Ele é mencionado várias vezes no Novo Testamento e o próprio Jesus referiu-se a ele como um profeta poderoso. João Batista veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Messias. A história de Elias é um exemplo de fé inabalável.
coragem diante da oposição e a fidelidade de Deus em tempos de dificuldade. Elias nos lembra que mesmo quando parece que estamos sozinhos, Deus está conosco, pronto para agir de maneira milagrosa.